Olá, neste momento quero convidar você para mais uma aula que nós estaremos aqui discorrendo sobre um tema Paulo, um instrumento escolhido, vocação, ministérios e chamados. Mas também, antes de nós adentrarmos a isso, gostaria de dizer, se você já é um inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, porque todas as vezes que nós subimos um novo vídeo, você é avisado. E faça o seu comentário no nosso canal para que nós possamos, assim, estendermos um pouco mais a nossa condição entre aqueles que gostam e querem ouvir a palavra do Senhor. Vamos para o nosso tema, Paulo, um instrumento escolhido, vocação, ministério e chamado. É muito importante entendermos isto, vocação, ministérios e chamado. Vocação, ministérios e chamado. Vocação é um termo derivado do verbo no latim vocare. Inclinação natural, aptidão, tendência, disposição, habilidade para o exercer uma determinada carreira. Isso é vocação. Esse termo está bem colocado entre o contexto da igreja, até mesmo isso, todas as coisas que nós vemos da parte de Deus, quando já essa inclinação que Deus já faz isso desde o nascimento, para aquele a quem vai fazer o papel da obra de Deus. Deus escolhe na sua presciência. Os chamados pela presciência de Deus. A presciência é algo que já diz a própria palavra, a ciência, presciência. Deus chama antes que as coisas acontecem, ou bem antes, porque o plano estabelecido por ele tem que dar sequência. Deus não se limita na história, Deus faz com que a história seja assim realizada, seja feita. Nós temos na origem Deus então criando Adão. Adão nós temos como origem de todas as coisas. Inclusive, Deus dá em Adão a capacidade, como sendo ele o principal homem que tinha a capacidade de administrar todas as coisas que Deus havia criado. Então nós temos na origem Adão. Nós temos o Noé. Noé, homem, que também pela presciência, e Deus faz com que a Noé a preservação da espécie. No dilúvio, Deus guarda uma família, a família de Noé. Após, Deus chama Abraão. Abraão, pai das nações, se tornou ele, Deus fez o chamado, fez a promessa a Abraão para que ele fosse pai das nações. E árabes e judeus descendem de Abraão. Nós temos o chamado de Moisés. Chamado de Moisés desde o ventre. Deus protegeu, formou e capacitou. No Antigo Testamento, nós temos essa forma de vermos como Deus trabalhou em pessoas, isso desde o ventre. Quando coloco para você observar a questão de Moisés, Moisés, homem separado por Deus desde o ventre, porque Deus estava precisando de alguém para fazer a história, cumprindo assim a história, a promessa na vida daqueles descendentes de Abraão, que está a nação de Israel. Nós vemos uma estrutura organizacional no Antigo Testamento e eu gostaria de mostrar, porque entender um pouco essa estrutura organizacional no Antigo Testamento é muito importante.
quando vimos o ministério levítico no Antigo Testamento. O ministério levítico foi composto de 3 ofícios. Nós temos o rei e o juiz, que nós poderíamos colocar no Antigo Testamento. Bem antes, nós temos o sumo sacerdote, ou por que não dizer o sacerdote, Melquisedeque. Mas Moisés assume uma liderança numa condição de um grande legislador, como sacerdote e profeta. Este é algo que Deus o capacitou, Moisés, e deixou ele a maior autoridade espiritual constituída por Deus no Antigo Testamento. Em Moisés, nós vemos, a partir dessa instituição, ou por que não dizer, essa autoridade espiritual instituída por Deus. 3 ofícios que estão no ministério levítico e é composto por uma hierarquia. E essa hierarquia nós temos no ministério levítico o sumo sacerdote, a partir de Arão. Arão assumiu como sumo sacerdote nesse ministério levítico. Nós temos no 2 o sacerdote, que eram os filhos de Arão, constituindo então eles os sacerdotes. E em terceiro nós teríamos os levitas. Os levitas que eram compostos por famílias. Nessas famílias nós temos os meraritas, nós temos os gersonitas e os coatitas. Meraritas, filhos de Merari, os gersonitas, filhos de Gerson, e os coatitas, filhos de Coate. É muito importante entendermos isso, e isso está em Números capítulo 26, versículo 57. Essa composição dos ofícios do ministério levítico. Quando falo de Moisés como a maior autoridade espiritual, é bom lembrar que Moisés é levita de pai e mãe. Isso é muito importante porque faz uma diferença na condição de Deus separar Moisés e depois conseguir fazer a hierarquia dentro da condição da tribo de Levi. Sacerdote, Arão, o sumo sacerdote Arão, o sacerdote filhos de Arão e os levitas, que seriam os filhos destas famílias, como já disse aqui para você entender. Esta estrutura organizacional do Antigo Testamento é para termos uma noção do que é o chamado de Deus, quando Deus chama e vocaciona. Temos a estrutura e uma hierarquia. O que nós precisamos entender é a organização no Antigo Testamento, essa estrutura, quando vem para o Novo Testamento. A estrutura ministerial no Novo Testamento, dentro dessa organização, nós vamos ver 5 ministérios concedidos à igreja em Efésios 4 e 11. É bom lembrar que muitas vezes há uma mistura dessa organização do Antigo Testamento e querer colocar dentro do Novo Testamento. Nós podemos aqui explicar um pouco sobre essa estrutura organizacional no Novo Testamento. Quando no Novo Testamento, a igreja que dá a sua origem em Cristo, Jesus, ele vem e compõe essa nova nação constituída naqueles que creem pela fé em Cristo. Então, nasce a igreja após a morte e ressurreição de Jesus.
a igreja. Até então, a primeira vez que Jesus Cristo falou da igreja foi quando ele estava em Cesareia de Filipe, quando ele cita a passagem que as portas do inferno não prevaleceriam com a igreja do Senhor. Mas no Antigo Testamento, nós não temos a palavra igreja, só temos a partir do Novo Testamento. Essa estrutura ministerial que a palavra de Deus nos mostra. Jesus é a cabeça da igreja. Jesus é a cabeça da igreja. E todos somos membros do corpo de Cristo. Podemos ver isso quando em Efésios capítulo 5 e o versículo 23, diz que Cristo é a cabeça da igreja. Também nós temos em Colossenses capítulo 1, versículo 17, que ele é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo. Nós temos também em Romanos capítulo 12, no versículo 4, quando está esclarecendo de que o corpo tem muitos membros, tem vários membros, e estes membros, todos eles têm a sua função. Isso é muito importante vermos o que está relatado no Novo Testamento. Então, você vai entender que Jesus é a pedra principal de formação desse edifício espiritual que é a igreja. A Bíblia diz que não pode lançar outro fundamento que não seja o fundamento Jesus Cristo. Não existe igreja sem a palavra Jesus, ou sem Jesus não existe igreja. Igreja a cabeça é Jesus, é Cristo o cabeça da igreja. Ele é a pedra principal, posta como alicerce, como fundamento. Jesus assume os ofícios que estavam compostos no Antigo Testamento. Podemos dizer que Jesus assume como um rei, o ofício de rei, de sacerdote, por que não dizer que ele assume como sumo sacerdote depois da ressurreição, e profeta. Nós temos os ofícios em Cristo. Mas a partir de Jesus, ao nascimento, ao surgimento da igreja, Jesus concede à igreja, em Efésios 4:11, homens que são vocacionados. Homens vocacionados, isso é, quando falo homens, pessoas vocacionadas, que aqui também podemos ter aqueles que são vocacionados. Vocacionados são chamados diretamente por Deus. Vocação. Aí nós temos os 5 ministérios relatados em Efésios 4:11, compondo a mão, e podemos fazer como uma figura, a mão de Deus. É Jesus que concede, que dá à igreja estes dons ministeriais para o bom desempenho, para o crescimento, e está dito, aperfeiçoamento dos santos. Então, todos estes são vocacionados. É muito importante dizer que nós vemos hoje uma confusão muito grande, porque acham que isso são títulos. Isso não é títulos. Quando vemos apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores, não se trata aqui, esses 5 ministérios da parte de Deus, não se trata de títulos, se trata de vocação. Quando vemos pessoas que querem fazer sem ser vocacionado, não dá certo, porque a parte principal é que o Senhor Jesus chama com esta vocação para dar seguimento à igreja. Essa estrutura, só vamos entender a estrutura organizacional da igreja quando já dentro da igreja nós temos uma hierarquia.
Aqui se trata, podemos até se tratar de alguns títulos que se recebem, mas colocando para você entender um pouco dessa hierarquia, que é uma estrutura organizacional da igreja, que aqui é homens que regem a igreja, nós temos o ministério. É muito fácil hoje encontrarmos muitas pessoas falando de ministério, eu tenho um ministério. Isso na organização. Muitas vezes podemos ter vários ministérios, mas esse ministério, ele está dentro dessa estrutura organizacional que é a igreja. Não quer dizer que essa estrutura é esta. Então, aqui que muitas vezes há uma confusão. Porque aqui, nessa vocação, não existe nenhum dos que estão mencionados na vocação maior do que o outro. Porque isso é dom que Deus concede. Jesus concede dons ministeriais. Esses dons, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, os doutores, estes não são um maior do que outro. São dons específicos que Deus dá. Vocação. Mas na estrutura organizacional igreja, nós podemos ter algumas funções que se trata de títulos. Estes nós temos uma hierarquia. Quando se trata da igreja como organização regida por homens, que não é anjos, não é algo que vem do acaso. São homens que o Senhor Jesus deixou para que regessem. Então, quando se trata do ministério, todos vocacionados estão no ministério, representa o ministério. Agora, quando se trata da organização, hierarquia, no ministério depende muito, como disse, da estrutura organizacional. Como nós temos algumas organizações que têm como um pastor principal, um bispo, um presidente. Essa é uma hierarquia que é colocada dentro de uma organização. Mas esse ministério tem que ser vocacionado. E algumas vezes acontece isso também achando que isso deve ser por uma condição. E erram muito quando não se são colocados sem ser vocacionados. Mas ministério, então temos a vocação. Como ministério, temos um líder, um pastor, um bispo, que seja na organização, na estrutura, e aí sucessivamente. Na condição da extensão, do crescimento da igreja, nós temos aqueles que estão aliançados com a igreja. São os pastores. Pastores esses que são os líderes responsáveis para dar continuidade. Na condição hierarquia, é muito bom saber que essa questão da submissão, pastores que estão ligados ao ministério. Logo também podemos encaixar os obreiros. Quem é os obreiros? Se nós tivéssemos aqui colocando algo que estava no Antigo Testamento, poderíamos explicar que quando o ministério estaria colocado numa posição, em primeira condição, do sumo sacerdote. Mas aqui nós poderíamos colocar aqui o sacerdote e nós poderíamos colocar em terceiro os levitas, que colocando numa ordem obreiros aqui, eu quero mostrar que essa palavra obreiros é ofícios esses que são dados como títulos para dar seguimento a essa estrutura organizacional. Desde aquela pessoa que faz o serviço de diaconia, de uma limpeza, até mesmo aqueles que estão trabalhando em meio ao culto. Eles estariam
a serviço dessa igreja, na estrutura organizacional. Chamado para a salvação, algo que não pode ser confundido. Todos são chamados para a salvação. Todos. Porque em Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Então entendemos que a salvação, todos são chamados para a salvação. Não dá para, mesmo na estrutura organizacional, não ser membro da igreja. Ser salvo precisa estar dentro dessa condição de membresia desta igreja. Por quê? A igreja, Jesus é o sumo pastor. Jesus, como pastor da igreja, como sumo pastor, ele é o cabeça. A igreja, o corpo. Então, logo, se Jesus é o cabeça, a igreja, o corpo. Nós podemos ver isso, como já disse, e nas passagens que mostra que Jesus Cristo é a cabeça. Como disse em Efésios, capítulo 5, versículo 23, Jesus o cabeça. A igreja, o corpo. Quando falamos em Romanos, capítulo 12, versículo 4, vamos ver que o corpo, que é a igreja, tem muitos membros e cada membro tem a sua função. Então, logo, o chamado para a salvação, não existe aquele que é chamado para a salvação que não possa exercer o trabalho dentro dessa igreja do Senhor. Todos estão chamados e esses chamados podem produzir para o reino de Deus. Quando Jesus fazia discípulos, ele ensinando a igreja, e aqui está a estrutura organizacional. Quando esse edifício bem ajustado, ele cresce, porque todos trabalham numa visão de ganhar para o reino de Deus. Membros, então logo colocando, os pastores são membros desta igreja. Apenas como líder na organização, o Senhor coloca um trabalho que é para zelo desta causa. E por isso a Bíblia diz que aqueles que são vocacionados ao ministério darão conta daquilo que o Senhor deu para o vocacionado, para aqueles que fazem o ministério do Senhor Jesus na terra. Quantas vezes hoje nós vemos as pessoas achando que esse cargo, e nós vemos nomes que são colocados, apóstolos, nós temos aí muitos que são colocados como os pastores e bispos. Esses nomes, esses não podem ser considerados como títulos. Eles são títulos quando na organização, igreja, direção humana. Todavia, quando se trata do chamado do Senhor, são vocacionados. Todos os 5 ministérios devem ser vocacionados, porque eles são dons dados por Deus ministerialmente. Ministérios aqui nós podemos colocar na estrutura organizacional como serviço, diaconia, todos devem fazer para o crescimento da obra de Deus, porque todos são membros do corpo de Cristo, que é o cabeça. Mas por esse assunto, antes de encerrar, eu quero dizer a você que temos um curso, o Ministério do Ensino na Igreja. Então, na nossa escola
à distância, no nosso ensino à distância, nós temos um curso, o Ministério do Ensino da Igreja. Se você quiser saber mais, só entrar lá, acesse o nosso site eadcristoesperança.com.br. Vamos continuar e para finalizar aqui, nós temos Paulo, o homem chamado por Deus. Atos capítulo 9, versículo 15, diz: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então vemos esse versículo em Atos 9,15. Paulo é um homem que o Senhor Jesus o chama. Jesus entra, como diz, no caminho de Paulo e faz com que ele entenda que é o Jesus que precisa agora trabalhar na vida de Paulo e ele para ser um grande instrumento. Em outra tradução diz, um vaso escolhido. Para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Jesus, ele faz com que Paulo, no seu zelo e vocação, ele então já entende que Paulo é um vaso, é um instrumento. Até então, ele não compreendia ainda o mistério a qual o próprio Paulo diz, um grande mistério que o Senhor revelou a este homem, o mistério da igreja. Em Efésios capítulo 3, você vai ver que esse mistério que Deus revela então a Paulo, o mistério oculto que estava em todos os séculos passados escondido. Mas Paulo recebe essa visão, vamos dizer, essa condição de interpretar o mistério igreja, a graça, né, manifesta. Mas o Senhor vai revelando. Isso é muito importante porque a Bíblia diz que Deus faz com que homens sábios e entendidos não conseguem compreender as coisas espirituais. Paulo estava, então, numa visão ainda anteriormente, focado pela lei. O Senhor, quando chegou a Paulo, fez com que ele visse de uma outra visão o que estava começando agora, o plano de salvação oculto no Antigo Testamento. Agora, para ser salvo, é necessário ser igreja. Foi por isso que Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Sou o caminho, a verdade e a vida. Em João capítulo 14, versículo 6. Então Jesus é o único caminho que conduz você ao processo da salvação. Jesus chamou Paulo. Jesus fez com que esse homem fosse chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Confere isso em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Espero que você tenha entendido um pouco sobre esse maravilhoso tema e eu quero orar por você, abençoar a sua vida. Querido Deus e Pai, neste momento eu te peço a tua bênção, a tua igreja, aqueles que estão, Senhor, nos assistindo neste momento. Que seja eles um porta-voz, um canal de bênção, um instrumento, um vaso em tuas mãos. Meu Senhor, abençoa de forma gloriosa, em nome de Jesus. Amém. Ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro. Até lá, na paz do Senhor.